Fluminense e Corinthians se enfrentam hoje no Maracanã. O jogo, para as duas equipes que estão próximas na tabela, tem sabores distintos. O Fluminense joga pensando na Copa do Brasil, mas pensando muito mais na Copa Sul-Americana. O Corinthians também está na Copa do Brasil, mas não tem jogo durante essa semana. Óbvio que dentro do Brasileirão, o olhar do Corinthians ainda é um pouquinho mais para baixo, no desespero de não ser rebaixado. No nosso caso, é um olhar meio perdido. Que Brasileirão o Fluminense está jogando? Você vai ter que me explicar, porque eu confesso que não sei. Melhor do que você me explicar é o Fluminense definir isso hoje. Vencer o Corinthians hoje significa o Fluminense olhar para o seu torcedor e falar: olha, independente de qualquer coisa, independente do que acontecer nas Copas, eu vou olhar para o Campeonato Brasileiro para o alto, olhando sempre para a disputa a disputa pela Libertadores, pela vaga na Libertadores. Um tropeço hoje significa uma quebra de expectativa. O torcedor vai ter que saber que o Brasileirão vira segundo plano para as Copas. Não dá para ignorar completamente, porque a gente viu o exemplo do Atlético Mineiro no ano passado. Tudo que você precisa saber sobre o jogo de hoje: Fluminense, reserva, misto, titular, e o Corinthians, chapado de desfalques. Você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral. E você que está chegando para esse vídeo aqui tem que se inscrever, deixar um like e compartilhar esse vídeo, também comentando aqui embaixo o seu palpite de resultado para o jogo de hoje. Informações básicas sobre o jogo acontece às 9 da noite deste sábado, e nem é o horáriozinho do Sport TV, não. É o horário do Sport TV, mas nem é necessariamente o jogo daquele do Sport TV em 4K, é o horário de um jogo da Record, tá? O jogo vai passar ao vivo na Record, na Cazé TV e no Premiere. Então foi uma escolha ali da Record de colocar esse jogo no sábado, às 9 da noite. Jogo no Maracanã, tá? Ingressos ainda disponíveis à venda. A arbitragem da partida será feita pelo Felipe Fernandes de Lima. Curiosamente, é um árbitro que eu não acho que seja um bom árbitro, mas o desempenho nosso com ele apitando é espetacular. Eu diria que é um dos melhores para árbitros que já apitaram vários jogos do Fluminense. A gente já jogou 10 jogos com ele, ganhou 8, empatou 2, nunca perdeu. Você tem noção? Mas é porque a gente joga com ele muito como mandante. Não, 5 como mandante, 5 como visitante. Mesma campanha nos dois, 4 vitórias e 4 vitórias e um empate. Espetacular o desempenho com ele. Óbvio que tem muito jogo aí de Copa do Brasil em fase inicial, Sampaio Corrêa, Aparecidense, Motoclube, mas ainda assim tem jogos difíceis no Brasileirão, por exemplo, na Arena da Baixada. Um ótimo retrospecto. Nesse ano ele apitou a vitória por 4-1 contra a Aparecidense lá em Brasília e apitou a vitória contra o Santos por 1-0 no Maracanã, onde a gente reclamou bastante de um pênalti em cima do John Arias, né? Vamos lá, cara. A gente abre aqui falando sobre esse Brasileirão que o Fluminense está fazendo. Eu abro a tabela do Campeonato Brasileiro e eu olho que o Fluminense está em nono com 28 pontos. Eu já falei isso daqui uma vez e vou repetir porque é algo que segue fazendo sentido. Quando você abre uma tabela de Campeonato Brasileiro e você vê aonde o Fluminense está, o que você consegue torcer a favor ou contra? Eu normalmente gravo vídeos aqui no Raiz Tricolor analisando tabela, dizendo se tal resultado foi positivo ou foi negativo para o Fluminense. Eu não consigo gravar esses vídeos direito, esses resumões falando sobre isso atualmente. Porque, vá lá, você assiste um jogo entre... Deixa eu ver um aqui que seja bem chamativo, essa dúvida que eu vou ter nessa rodada. Vasco e Ceará. Mas a gente tem que torcer pro Ceará ganhar o Vasco. Beleza. O Ceará, se ganhar o Vasco, ultrapassa a gente. E aí? Eu torço pro Atlético Mineiro ou pro Santos? Na teoria, o Atlético Mineiro tem uma capacidade maior de subir e brigar comigo por uma vaga na Libertadores. Mas aí, se o Santos ganhar, o Santos fica a 3 pontos de mim. E aí eu brigo pelo rebaixamento. Eu não sei qual é a briga do Fluminense. Eu fiz ali até um vídeo já analisando e falando de que eu acho que existe um recorte de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, depois um outro recorte de Bahia, Botafogo. Principalmente esses dois times, Bahia e Botafogo, acho que estão bem encaminhados para a Libertadores. E aí existe um grande grupo que tem São Paulo, Fluminense, Red Bull, Internacional, Atlético Mineiro,
acho que era até o Atlético Mineiro que eu botava esse grupo, que são os grandes favoritos à vaga na Libertadores, e um grupo com o Mirassol e com... Principalmente o Mirassol, eu botei o Bragantino no outro, mas o Mirassol e Bragantino num grupo ali de que devem estar na Libertadores, mas não são grandes favoritos. E aí você tem uma série de times perdidos ali, muito mais olhando pra baixo. Eu não sei se o Fluminense tá em qual grupo, eu não sei. O olhar do Fluminense no Brasileirão é muito estranho. 8 vitórias, 4 empates e 8 derrotas mostra bem o que é o Fluminense dentro desse Brasileirão, a gangorra que é. E um jogo contra esse Corinthians, que não é um time que vem voando, mas acaba de se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Óbvio, favorito porque era um adversário da Série B do Brasileirão, mas ainda assim, vem de empatar com o Palmeiras, um jogo bem honesto, jogando dentro de casa. Vem de vencer o Vasco fora de casa no Rio de Janeiro. Antes disso tinha 2 derrotas, mas tinha eliminado o próprio Palmeiras na Copa do Brasil. É um time de muita gangorra também, o Corinthians. Se o Fluminense ganha muito e perde muito no Brasileirão, o Corinthians empata muito. Também tem 8 empates no Brasileirão. Não é exatamente o melhor dos times. Tem desfalques, etc. Então é um jogo que a gente tem por obrigação uma obrigação fundamental ganhar em casa. A sequência do Fluminense agora, ela não é tão difícil. Esse bloco de jogos até a próxima data FIFA. O Fluminense pega o Corinthians em casa, pega o Botafogo em casa, é um clássico, é um jogo sim difícil, mas pega o Atlético Mineiro em casa, o Sport fora e o Vitória fora. 2 times que brigam na parte de baixo e um outro que está querendo brigar na parte de baixo também, que é o Galo. Então, o Fluminense desses próximos 5 jogos, ele enfrenta 4 times que estão na página de baixo da tabela. É o recorte para a gente conseguir uma quantidade boa de pontos. Qual que é o problema? Tem jogo da Sul-Americana no meio dessa história. Tem hoje contra o Corinthians, a gente na terça joga na Argentina contra o Lanús, e semana que vem contra o Vitória no Barradão, a gente vai jogar na terça depois contra o Lanús no Maracanã. Então, obviamente, isso também é influenciado, né? Isso também influencia, melhor dizendo, esses jogos são influenciados porque o Fluminense pode poupar jogadores. Mas, em suma, o olhar para o jogo de hoje contra o Corinthians precisa ser de vitória. O olhar para essa sequência de jogos, desses 5 jogos que eu falei, precisa ser de não perder nenhum. Se a mira é Libertadores, é isso. Agora, se a mira é só não cair, aí empatar com o Corinthians tá de boa. Empatar com Vitória fora de casa tá de boa. Aí empatar com o Botafogo dentro de casa tá ótimo. Sport fora de casa tem que ganhar, beleza, mas empatar com o Galo em casa, tá bom. Sai dessa sequência aqui com 7 pontos, pensando em não cair, é isso. Mas é muito pouco esse time ficar pensando em não cair. E digo mais, ano passado, o Atlético Mineiro foi até a reta final do ano, jogando ali, ignorando o Brasileirão e focando nas Copas. Tomou trolha do Flamengo em uma, trolha do Botafogo em outra, terminou o ano jogando a última rodada desesperado para não ser rebaixado. É isso que a gente quer, né? Vamos falar de bola e campo, porque hoje tem bastante assunto de bola e campo também. Vamos lá, tá? Escalações vão pingar aí na sua tela agora. Deixa eu jogar aí mais organizadinho. Aí, vamos primeiro de provável escalação da equipe do Corinthians, ok? Que é a escalação do Dorival Júnior. A provável escalação tem Hugo Souza no gol. A zaga com 3 defensores. Foi o esquema que ele entrou contra a equipe do Atlético Paranaense no meio de semana. André Ramalho, Gustavo Henrique e Angeleri. O meio de campo com Maicon e Rian, com o Mateuzinho e o Matheus Bidu fazendo ala ali, né? E o Rodrigo Garro como meia de criação. E no ataque, Guinegão, o moleque da base deles, que tem feito uma sequência de jogos inacreditável, já era um dos destaques da base deles. E entrou dos últimos 5 jogos no profissional. O Malandro fez 4 gols e deu 1 assistência. Olha só o naipe. Não estamos falando de jogo bobo, não, tá? Estamos falando de gol contra Bahia, Vasco, Atlético Paranaense e Atlético Paranaense de novo. E ainda deu 1 assistência também no jogo contra o Atlético Paranaense. Foi um jogador que subiu da base profissional e com 18 anos está dando total conta no ataque. É alguém pra gente ficar de olho. E do outro lado, no ataque, pode ser que seja o Yuri Alberto, é o titular da posição, mas está voltando, fez uma cirurgia de hérnia, ficou 1 mês parado, jogou só alguns minutos contra o Atlético Paranaense. Pode ser que volte como titular ou não, seja preservado. E aí entraria o Vitinho, aquele que quase veio pro Fluminense, tá? Esse é o provável time do Corinthians, que tem desfalque pra cacete, cara.
Corinthians tem Breno Bidon suspenso, André Carrijo e Memphis Depay, que estão lesionados, né, estão no departamento médico. Ranieri, a mesma coisa, está voltando de lesão ainda. Charles e Martinez também não viajaram por conta de questões físicas. Então, assim, é uma quantidade de desfalques legal ali do Corinthians. Do nosso lado, a escalação que está aí na tela, ela é a escalação titular do Fluminense hoje. Se você for elencar o time titular do Fluminense hoje, é esse time que você está vendo aí na tela. Só que o Renato não deve levar a campo esse time titular. Na terça-feira tem jogo contra o Lanús e pode ser, ele já fez isso algumas vezes, de poupar, não porque o jogador está cansado. O Fluminense acaba de vir de uma data FIFA onde não teve jogo por mais de 10 dias. Mas sim porque o jogador pode se cansar e ele não quer perder esse jogador para a sequência. Ainda analiso outra coisa para poder fazer aqui a escalação. Acho que hoje, eu vou tirando aqui para poder escalar o time, hoje o cenário é de muito mais fácil a gente ver jogadores sendo poupados lá no Barradão, né? Aquele famoso nem viaja, lá no Barradão na semana que vem, volta da Argentina e alguns não vão para Salvador, do que necessariamente jogadores sendo utilizados, sendo poupados no Maracanã nesse jogo. Vamos lá, tá? O Samuel Xavier não deve voltar ainda, o Guga deve ser mantido. Muita gente pedindo o Fidelis, mas acho que ele vai dar sequência pro Guga. Inclusive, estou apurando sobre essa questão da renovação ou da não renovação do Guga ainda. Devo ter informações em breve, tá? E acho que ele vai de Fuentes na lateral esquerda. Acho que é um jogador que ele tem um pouquinho mais de confiança nessa hora de poupar. Aí, entre Freitas, Ignácio e Igor Rabelo e Thiago Silva, aí eu vou preservar a dúvida, tá? Acho que é isso. Preserva a dúvida. Não sei se ele vai de Freitas, não sei se ele vai de Ignácio, não sei se ele vai de Igor Rabelo, não sei se ele vai de Thiago Silva. Acho que esse aqui cabe a dúvida na zaga legal mesmo. Na volância, acho que o Facundo Bernal é titular nesse jogo. E acho que ao lado dele, talvez a gente... É porque o Otávio e o Bernal meio que brigam pela mesma posição, mas acho que o Otávio ainda é terceira opção, tá? Até porque, lembrando, o Otávio chega com uma moral grande, etc., mas no pedido do Mano Menezes, que não gostava muito do Facundo Bernal. Então, fica bem claro, né, que pro Renato não tem essa não, era uma impressão mais do Mano. Acho que a gente vê Lúcio Acosta titular, bem como acho também que a gente verá Germancano titular, e acho que a gente verá, até pelo revezamento, e acho que a gente vê nesse jogo contra o Corinthians, um Corinthians com 3 zagueiros, pode ser que a gente veja espaço para atacar e ele mantenha o Kevin Serna e o Canóbio de titulares, tá? Acho que tem essa possibilidade. Saindo um dos dois, Santi Moreno, Keno e Soteldo. Não duvidaria, inclusive, também do Soteldo aparecendo titular, não. Falta uma vaga. E aí eu acho que essa vaga que tá faltando no meio de campo, né, na volância, vai ser ocupada ou pelo Martinelli ou pelo Hércules. Acho que um dos dois será titular nesse jogo. Se tiver que ter um palpite da minha escalação, aí tirando as dúvidas, eu acho que ele vai de Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, Bernal, Hércules, Acosta, Canóbio, Serna e Cano. Acho que é isso. Mas o Renato tem surpreendido bastante a gente. Então, eu é que não vou cravar. Até porque eu posso errar, né? E aí, aquele negócio, né? Errar, às vezes, é muito ruim. Porque a gente fica muito exposto na hora do erro, né? Mas sabe onde é que você não fica exposto com o erro? Na KTO. Porque a KTO tem um negocinho chamado chance extra. Que é, cara, é quase que você botar um macete no jogo. Por quê? A KTO, além de ter odds muito interessantes, além de ser uma casa de aposta regulada, além de ser uma das casas que é de boa você ir lá se cadastrar, não tem problema nenhum, a gente nunca teve nenhuma reclamação diretamente ali da galera reclamando da KTO, eles têm uma coisa chamada chance extra. Você vai se cadastrar usando o link que está aqui na descrição, porque eles sabem que você veio daqui. Você vai vir aqui em promoções. Cadê? Promoções. Vai vir aqui. Clicar em chance extra e vai vir aqui em aceito participar. É porque eu já fiz isso, né?
Depois que você veio aqui em aceito participar, você vem em esportes, aqui, né? Jogos do Brasileirão. E o que é a chance extra? Marcou 3 seleções e deu uma odd, né? 3 itens, e deu uma odd acima de 3, por exemplo, eu aqui marquei Grêmio e Mirassol, que o Grêmio não ganha, da Mirassol o empate, Vitória o empate contra o Fortaleza, não tô levando muito fé no Leão do PC, e que o Fluminense ganha o jogo contra a equipe do Corinthians. Deu uma odd 6.15. Eu venho aqui em meus bônus e boto chance extra, porque dessa maneira, se eu apostar aqui qualquer valor até R$25, ele me volta caso a aposta não bata. Vou botar aqui R$25, inclusive. Caso essa aposta bata, eu ganho 153. Se a aposta não bater, eu ganho um direito de apostar de novo esses R$25. Então, é uma chance extra que a KTO me dá e te dá. Lembrando que é um jogo feito para adultos, né? É um jogo. Tua chance de perder é muito maior do que a sua de ganhar. Então, leve como uma brincadeira, não coloque um dinheiro lá que você não possa perder. R$25 não vai me fazer falta, por isso que eu brinco na KTO com dinheiro que não me faz falta. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Não esquece de deixar o like embaixo. Não estarei hoje na transmissão daqui do Raiz Tricolor. João Paulo vai fazer a narração e vou fazer o mesmo pedido aqui pra vocês, tá? Eu, quando comecei... desabafo aqui mais ou menos, né? Lembrando, em 2021 eu comecei a viajar para cobrir jogo do Fluminense. Era um sonho que eu tinha de viajar para ver jogo e acabei cumprindo viajar para cobrir. E aí o primeiro jogo que eu viajei foi para Goiânia, cobrir Atlético Goianiense 1, Fluminense 0. Depois eu viajei para Volta Redonda para cobrir Fluminense 1, Atlético Paranaense 4. Depois viajei até Criciúma para cobrir Criciúma 2, Fluminense 1. Teve outro aí nesse meio, e foi América Mineiro 1, Fluminense 0. Vocês já perceberam um padrão, né? Eu só ia em derrotas. Era um time de 2021 que perdia muito fora de casa. Mas, obviamente, a galera veio com a piada, com a brincadeira do pé frio, pé frio, pé frio, pé frio. E eu lembro que naquela época, eu nem sou muito de me incomodar assim, nessas coisas, mas isso me incomodou ali, cara. E quando a gente ganha da Chape, que eu tava no estádio, lá em setembro daquele ano, é um alívio duplo. Primeiro que a gente ganhou fora de casa, foi uma das poucas vitórias fora de casa naquele ano. E segundo que acabou aquela questão. Todas as transmissões que eu fiquei fora do Jornada, o Fluminense não ganhou. E aí a galera tá levando isso pro JP, falando que o JP tá pra frente. Então, mande mensagens legais pro JP lá na transmissão. Acessa aqui o Raiz Tricolor, o Jornada. A transmissão começa a partir das 7 da noite, mas a partir das 9 tem a transmissão. E mande mensagens maneiras lá no canal pra dar uma moral, que hoje, se Deus quiser, vai ser um dia que eu vou poder ter folga e que o Fluminense não vai perder, né? Se Deus quiser é isso. Então vamos embora. Tamo junto. O Fluminense precisa ganhar, na verdade. Não perder já aconteceu algumas vezes. O Fluminense precisa ganhar hoje. Tô confiando nessa. Até a próxima. Valeu.